No vídeo de hoje, nós vamos falar da linha do tempo das ações de alimentos, ação de revisão de alimentos e ação de exoneração de alimentos. Como que essa ação ela começa e aonde ela termina, tá bom, gente? Então, se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, gente, se inscreva, ativa o seu sininho, tá aqui embaixo as informações do YouTube, Cristiane Goldstein, tá? Eu tenho certeza que vai fazer diferença você se inscrever e ativar o sininho. E vamos lá, que eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar como funciona do início ao fim. Pois bem, meus amigos, nós temos aí a linha do tempo das ações de pensão, revisão e exoneração de alimentos, ok? E vai seguir, basicamente, essa ordem que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Primeiro é uma petição inicial, que vai iniciar aquele processo, seja de pensão, seja de revisão, seja de exoneração de pensão alimentícia. Então, nós temos ali a petição inicial, que vai iniciar aquele processo, tá? E o cartório, gente, ele vai fazer o que a gente chama de autuação do processo, ou seja, aquele processo ali vai ser verificado se tem lá, né, se é competente, a gratuidade de justiça que você porventura pediu na ação, se tem alguma ação judicial em curso sobre aquele núcleo familiar, tá certo? Então o cartório, ele vai fazer essa autuação, ele vai fazer essa verificação completa, tá? Pois bem, e na maioria dessas ações judiciais, a gente pede uma liminar. A liminar, gente, o que que é? É quando você pede alguma coisa ao juízo para que essa alguma coisa, né, seja determinada enquanto aquele processo acontece, ok? Então, ele vai lá fazer, né, o juiz vai lá dar uma decisão sobre aquela liminar que você pediu, ok? E é importante que vocês saibam que dessa decisão liminar cabe agravo de instrumento. Agravo de instrumento, gente, é um recurso em que a decisão interlocutória ela pode ser atacada na instância superior, tá certo? E nós temos ali um prazo de 15 dias a partir do momento da intimação daquele advogado sobre aquela decisão liminar, nós teremos ali o prazo de 15 dias para agravar aquela decisão, tá? Agora, o que é importante que vocês saibam é que este recurso de agravo de instrumento, tá? Que é um recursinho pequeno na instância superior, ele por si só, enquanto, né? Porque tem cliente que vai, né? Vai perguntar, vai falar, doutora, mas então, se eu entrar com esse agravo de instrumento, aquela decisão que foi proferida, eu não estou obrigada por ela? Sim, meus amigos, vocês, né, o teu cliente vai estar obrigado por ela, né, por aquela decisão inicial, concedendo ou negando aquela liminar, tá? Então, independente de ter o agravo ou não ter o agravo, enquanto a gente não tem uma nova decisão no agravo, continua valendo aquela decisão do juiz lá do primeiro grau, ok? Pois bem, e aí, gente, o que que vai acontecer, né? O cartório vai expedir um mandado de citação. Pode expedir também um ofício para a empresa efetuar aquele desconto daquela forma, né? Reduzir, né? No caso de revisão de pensão, pode reduzir aquele valor que foi determinado anteriormente. E aí, eles pedem um ofício para aquele empregador, certo? E também poderá, gente, já agendar
uma audiência, né? Que é a audiência, normalmente a primeira audiência, é a audiência de conciliação, ok? E aí, gente, vem ali o próximo ponto, né? O próximo prazo, perdão, que é a contestação. A contestação são de 15 dias úteis, gente. São de 15 dias úteis a contar do quê, tá? A gente tem eu entendo que tem 3 hipóteses ali, ok? A gente tem a hipótese de, no caso, ser, né? Quando o oficial de justiça entra com aquela citação no processo, tá? Não é aquele momento que o sujeito recebe a citação, não. É do momento em que o oficial de justiça pega aquela citação e inclui dentro do processo como válida, como a pessoa sendo citada, ok? Pode ser também, né, contado a partir do momento da audiência, da primeira audiência que já vem determinando ali uma audiência. Então, a pessoa recebe ali a citação e tem lá 15 dias, né, que a contestação virá em 15 dias após a primeira audiência de conciliação, dia tal, horário tal, local tal. Ok, gente? Então, é importante que vocês vejam qual é os termos daquela citação. Só para ficar claro para vocês que tem 3 momentos ali a nossa contestação, tá? A partir do momento que o oficial de justiça entra com aquela citação no processo, tá? A partir da audiência, né? De repente, aquela citação já tem determinando uma data, horário da primeira audiência. Então, após a primeira audiência, também em 15 dias. Também, gente, por fim, que acredito eu que eu não comentei no vídeo, é que a partir do momento que você, advogado, tá, se habilitou no processo, essa contestação ela pode se valer a partir do momento em que o advogado se habilita naquela ação judicial, tá bom, gente? Então, vocês têm esses 3 momentos aí da contestação, tá? É só da contestação que tem esses 3 momentos. Então, já anota isso para vocês, ok? E vai ter lá no nosso curso, né? Aqui nesse curso, a gente vai ter ali o PDF de leitura obrigatória de vocês. E aí, pois bem, nós temos aqui a réplica, também em 15 dias úteis, a partir do momento em que o juiz abre o prazo, ok? Normalmente, gente, depois que o meu colega lá entrou lá com essa petição de contestação, eu já faço a réplica e já dou entrada, eu nem aguardo. O juiz me dá essa decisão pedindo, né, abrindo o meu prazo, mas vai depender do caso a caso. De repente, teu cliente pode virar para você, doutora, em quanto tempo? Em 15 dias úteis. O juiz tem que abrir meu prazo. Doutora, mas vamos fazer logo, vamos dar entrada logo? Ou ele pode dizer para você, não quero dar entrada agora. Vamos aguardar então o juiz, porque eu não tenho pressa nesse processo, ok? A tréplica, a mesma coisa. A petição de prova, gente, a princípio 15 dias úteis, mas eu já vi decisão dando apenas 5 dias úteis para falar em provas, tá? E dali, gente, e nesse meio do caminho aqui, vão ter as audiências, né? O juiz lá, ele vai agendar audiência de conciliação, uma outra audiência de conciliação também pode ser marcada e uma audiência de instrução e julgamento. Normalmente são essas 3 audiências. Doutora, pode ser marcado mais audiências? Pode, gente, pode ser marcado mais audiências. Audiências especiais, né?
Às vezes a gente pede, olha, excelência, está tão confuso aqui. Em outras palavras, né, gente? O processo está tão confuso aqui, me marca, por gentileza, uma audiência especial, né, para a gente resolver isso logo lá na audiência. Também é possível, tá? Então, eu vou voltar aqui e compartilhar. E, por fim, gente, nós temos a decisão do juiz. Nós temos a sentença, né? O documento oficial que o juiz, né, deu a decisão, proferiu a decisão dele, tá? E dessa decisão cabem embargos de declaração em 5 dias úteis, ok? Ou apelação em 15 dias, tá? Pois bem, esses embargos de declaração, o que ele significa? Vou voltar aqui para mim. O que ele significa, gente? Significa que esses embargos de declaração, ele significa que você tem que apontar uma obscuridade, uma contradição ou uma falta de informação que o juiz deixou de apreciar na sentença dele, tá? Então, gente, é muito importante que depois que sai a sentença, ler o documento todo e ver se tá de ok. Tá ok com o seu cliente quer, tá ok com o que você pediu, se faltou alguma coisa, se o juiz deixou de mencionar alguma coisa, ou ficou, aquela redação ficou meio truncada, né? E aí você vai fazer os embargos de declaração para mostrar para o juiz, excelência, você esqueceu disso daqui. Excelência, essa redação aqui, ela não tá clara, tá? Então, esses embargos de declaração, gente, ele continua sendo um pequeno recursinho dentro do processo inicial. Ele não vai para uma instância superior. Ele continua aqui no processo inicial. É o próprio juiz que proferiu aquela sentença que ele poderá, né, falar sobre aquela decisão novamente, mas falando ali de uma forma mais completa, vendo ali, porque os juízes, gente, também erram, os cartórios erram, e o nosso embargo de declaração serve para isso. Inclusive, esses embargos de declaração, ele também serve lá para decisão liminar, tá? Aquela decisão liminar não contemplou tudo que você queria, ou a informação está truncada, você também pode interpor esse embargo de declaração, ok? Vou voltar aqui a compartilhar e nós temos aí também a apelação, que a apelação, sim, o juiz ele proferiu aquela decisão, o seu cliente, você não concordou, né, com aquela decisão, e aí você vai apelar para uma instância superior para que aquela decisão seja reavaliada para o outro órgão lá de segunda instância. Tá certo, gente? E, por fim, nós temos as custas do processo e honorários advocatícios. E aí, gente, eu vou voltar aqui para mim para explicar para vocês que muitos advogados, deu a sentença, o advogado, ele não acompanha mais o processo. E isso, meus amigos, é um grave erro. Vocês precisam acompanhar até o juízo falar das custas do processo e dos honorários advocatícios, né? Porque se a pessoa não tem a gratuidade de justiça, fatalmente honorários advocatícios de sucumbência serão atribuídos àquele advogado que venceu aquele processo. Ok? Assim como as custas do processo. O juiz vai determinar quem vai pagar as custas, se tem custas a recolher no processo. Então, acabou ali a sentença? Acabou o processo? Não acabou. Vocês precisam, a gente precisa, nós advogados precisamos acompanhar até o final, até sair sobre as custas e honorários advocatícios também, né? E aí, feito tudo isso, baixa o processo completo e eu encaminho lá para o meu cliente
para o meu cliente ter o processo guardado. E ainda viro para ele e digo o seguinte: fulano, olha, você vai pegar esse processo completo que eu estou te encaminhando, você vai imprimir e vai guardar numa pasta. Porque amanhã ou depois, se você precisar se utilizar de alguma coisa, já está ali, né? Aquele documento, você já tem aquela pasta, tá certo? Então é isso, gente. É isso que eu tinha para falar aí da linha do tempo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque realmente vai fazer diferença para a sua advocacia familiar e para a sua vida de uma maneira geral, ok? Nos vemos no próximo vídeo.